Há um motivo preocupante desse vídeo que merece reflexão. Caso aconteça um rebaixamento do Vasco, como que ele cumprirá esse plano de recuperação judicial? Primeiro alerta aqui: se o plano de recuperação judicial for reprovado, será decretada a falência da SAF do Vasco. Sendo cumprido o pagamento do trabalhista como ali acordado, também será decretada a falência do Vasco. Onde eu quero... Vascaíno do Cerrado. Fala, família vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo um vídeo aqui pro canal diferente, tá? Tô a caminho de uma clínica, eu vou fazer uns exames ali que tem 5 dias, cara, que eu tô parecendo que tô com um punhal enfiado nas costas, dor na minha costela aqui que eu não consigo dormir de jeito nenhum, não tem posição para levantar esse braço aqui, então para mexer. Então eu vou fazer uns exames ali para ver o que tá acontecendo, cara. Da outra vez eu senti dor, parecia pedra na vesícula. Eu fui fazer os exames, aí chegou lá, não tinha nada na vesícula, diz que o que tinha era gordura no fígado. E olha que eu não sou nem de manguaçar muito, mas o negócio é alimentação que é ruim mesmo, comendo muita coisa gordurosa. Enfim, tô indo lá para ver, que fé em Deus vai estar tudo certo. Só passando para deixar um vídeo especial do professor José Humberto, que faz um excelente trabalho na internet, que é lá do canal Direito Empresarial, o maior canal que trata do assunto no YouTube. Se você ainda não conhece, vai lá e se inscreve, que ele está trazendo tudo a respeito desse litígio entre Vasco e 777, né, e essa julgamento no Tribunal de Justiça e também na Fundação Getúlio Vargas, né. O que acontece? Eu tô aqui abastecendo, pedi para a mulher dar uma olhada no óleo ali. Ele traz um alerta importante que eu fiz assim que falaram em recuperação judicial lá no Instagram. Falei, o Vasco, ele é mestre em fazer acordo e depois não cumprir. E agora está fazendo um acordo de uma recuperação judicial com o CNPJ, né, da SAF. Se não honrar, é falência. E teve gente que ficou revoltada, falando que eu estava torcendo contra, que se não pagar 10 milhões por ano, esquece, fecha mesmo as portas. E lembrar que ele é assim, começou 5 milhões esse ano, 10 milhões no ano que vem, 15, 20. E outra coisa, você vai somando isso a despesas operacionais, né, a logística, a pagamento de funcionário, a folha de salário, a dívida tributária, porque só uma parte da dívida está sendo colocada na recuperação judicial. E também as dívidas que estão sendo feitas agora, contratação de jogador, tudo isso fica de fora. Então você tem que pagar também, junto com a recuperação judicial, todas essas dívidas que o Vasco vai somando aí durante os anos, né? Então, o que eu falei foi o seguinte: se não honrar, o compromisso vai falir. E aí o professor José Humberto, eu vou trazer trechos, tá? Pedaços, para o vídeo não ficar grande. Se você quiser ver na íntegra, vai lá, que aí você vai ver todo o raciocínio do professor José Humberto sobre os riscos dessa recuperação judicial, questionamentos que ele levanta, que se o Vasco cair para a segunda divisão, já contempla isso na recuperação judicial, essa queda brusca de receita, vai dar conta de pagar o acordo feito com os credores? E outra coisa, vai ter uma assembleia, tá? Os credores vão ser convocados para uma assembleia e lá eles vão votar se aceitam o acordo com o Vasco ou não. Tem isso também. Se não aceitarem, falência. Em uma outra situação, se o Vasco não pagar, porque são divididos entre classes. A primeira classe, classe 1, são os acordos trabalhistas. Se o Vasco não pagar um acordo trabalhista, falência também. Então vou deixar o professor José Alberto aí, vou meter o pé, mais tarde a gente fala mais. Curte, se inscreve no canal, né? Deixa o like, fique com Deus. Saudações vascaínas. Qual é o motivo preocupante desse vídeo que merece reflexão? Veja, pessoal, nós temos um plano de recuperação judicial que foi apresentado pela SAF do Vasco. Esse plano ele será disponibilizado nos autos com a intimação dos credores para que manifestem se estão de acordo ou não com essa forma de pagamento. Caso o credor não concorde, isso vai acontecer lá no processo, será marcada uma assembleia para votar esse plano. Daí vem a preocupação. O formato do plano apresentado pela SAF do Vasco já formaliza despesas que o Vasco SAF deverá cumprir desde que aprovado o plano. Mas a pergunta que se faz é a seguinte:
Esse plano ele foi elaborado num formato de pagamento visando o Vasco com as receitas atuais ou numa possibilidade do Vasco estar com uma receita menor, seja por um rebaixamento e etc. E por que eu estou colocando isso? Evidente que a torcida é que o Vasco não tenha ou sofra um rebaixamento, não tenha problemas quanto à manutenção na Série A. Mas e caso aconteça um rebaixamento do Vasco? Como que ele cumprirá esse plano de recuperação judicial? E aqui nós temos a apresentação do plano. Ele terá objeções. Será marcada uma assembleia, não sabemos quando. Esse plano será votado e torcemos para que ele seja aprovado. Quando acontecerá essa aprovação? Por quê? Primeiro alerta aqui. Se o plano de recuperação judicial for reprovado, será decretada a falência da SAF do Vasco. E isso se mostra uma possibilidade, caso não seja acertado aí com os credores um formato de pagamento que atenda a todas essas classes dentro das ou dos critérios de votação que são necessários para aprovar um plano de recuperação judicial. Segundo alerta aqui, uma vez aprovado esse plano, ele acontecendo, o Vasco ficará, e em regra é assim, por 2 anos sob vigilância. E é justamente no momento que ele começa a pagar o passivo trabalhista, que está lá na recuperação judicial, que é a primeira classe. Isso porque, não sendo cumprido o pagamento do trabalhista como ali acordado, também será decretada a falência do Vasco, onde eu quero chegar no primeiro e segundo alerta, que pode ser decretada a falência antes ou pode ser decretada a falência depois de aprovado um plano de recuperação judicial por parte dos credores. Mas, claro, não é isso que nós torcemos, nem queremos, mas o alerta fica aqui aceso, uma vez que o Vasco passa por um momento difícil no campeonato e sabemos que receitas em Série A é diferente de receitas em Série B. Estou na clínica aqui, esperando para ser atendido, então é isso, trouxe só um trechinho para você ir lá e assistir na íntegra no canal do professor Zé Humberto, lá, Direito Empresarial, tá? Vai lá e falar que foi indicado no Vascaíno Cerrado. Não vou colocar todo, tem conclusão, ele vai falar qual que é a situação das novas dívidas do Vasco, se elas podem entrar na recuperação judicial, então vale a pena você assistir o vídeo todo lá, tá bom? Agora o importante é a gente entender o seguinte, quando a gente fala de priorizar o Campeonato Brasileiro, vai além da questão desportiva. Talvez ficar numa Série A vai valer aí a sobrevivência do Vasco, tá? Do futebol do Vasco. E uma vez que o futebol do Vasco não sobreviva, o associativo morre também. Então, por isso que tem que levar muito a sério o Campeonato Brasileiro. E o Pedrinho, além de ter montado uma equipe amadora de colegas, de amigos, além de estar aí pagando altos salários, como o Edmundo falou de novo aí, que ele está aumentando o salário de jogadores, porque ele virou amigo de jogadores, ainda tem esse risco de ele estar priorizando uma Sul-Americana querendo ganhar título e deixando de lado o Campeonato Brasileiro, ou não levando tão a sério o Campeonato Brasileiro como deveria levar, porque isso pode valer aí a sobrevida do Vasco, tá bom? Curte, se inscreve no canal, fique com Deus, vou me cuidar aqui, até mais tarde, saudações vascaínas.